Aí, gente, então, vamos agora apresentar sobre transgênicos e organismos geneticamente modificados. Estamos compostos por Beatriz, Carlos, Danilo, Jéssica de Souza e Sabrina, certo? Então vamos lá com alguns conceitos, algumas definições. Transgênico é um indivíduo que sofreu modificação genética ao receber um gene de um outro indivíduo de uma outra espécie. E também temos aqui os OGM, né, que é chamado de organismos geneticamente modificados, que são indivíduos que sofreram a modificação genética através da manipulação humana. E também temos aqui os cisgênicos, que são indivíduos que sofreram modificações genéticas ao receber um gene de outro indivíduo, só que da mesma espécie, diferente do transgênico, que é de outra espécie. Então, assim, não existe transgênico de forma natural, e sim pela engenharia genética. Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, pois o transgênico é um indivíduo que sofreu modificação genética através da manipulação humana. Então, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, como por exemplo um cisgênico, pois os cisgênicos eles podem acontecer de forma natural ou então pela engenharia genética, só que é uma forma mais rápida, né? É uma forma de acelerar o processo. Então, pode-se usar a engenharia genética para mudar o código genético, né, daquele indivíduo, sem retirar ou colocar genes. Por exemplo, silenciadores, né, gênicos, ou então a indução de mutações daquele organismo, certo? Então, com a tecnologia do DNA recombinante, foi possível trabalhar com a engenharia genética. E a engenharia genética seria realmente você poder modificar, transportar um gene de um lado para o outro. Então, foi a partir dessa engenharia que foi possível criar os transgênicos. Sendo assim, não existe transgênico de forma natural, e sim pela engenharia genética. Temos aqui o histórico da transgenia, né, que começou lá nos seus anos 60, com a Revolução Verde, que foi aquele momento em que os países do mundo perceberam que precisavam ter práticas agrícolas melhores, né, para produzir mais. Então, é isso. Temos aqui nos anos 70, né, que tivemos o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, onde é possível modificar o DNA, né, que é inserir genes, retirar, isolar, certo? Então, todas essas engenharias foram possíveis graças ao desenvolvimento dessa tecnologia. 5 anos após, né, já em 75, houve a Conferência de Asilomar. Essa conferência contou com 140 cientistas de vários países do mundo, em que eles reuniram para discutir o futuro do uso dessas tecnologias, né, do DNA recombinante e os possíveis perigos, né, que essa tecnologia poderia causar no planeta, né, o uso dessa biotecnologia. Então, no ano seguinte, já em 76, houve a primeira regulamentação para o uso dessa tecnologia, né, do DNA recombinante. Só que só foi possível nos Estados Unidos. E em 83, tivemos o desenvolvimento das primeiras plantas transgênicas. Então, essas plantas começaram a ter uma produtividade e uma resistência maior, certo? Já nos anos 90, tivemos as sementes transgênicas argentinas que começaram a entrar no Brasil. E em 94, tivemos o primeiro alimento transgênico chegando nas nossas prateleiras, que é o tomate Flavio Saves. Esse tomate ele conseguiu ter um maior tempo nas prateleiras. E em 2012 tivemos o grande desenvolvimento da técnica CRISPR-Cas9 para modificação genética. Essa tecnologia ela permite que a gente edite DNA de forma precisa, em que sabemos a localização em que será inserido aquele gene de interesse, certo? Em 2013, tivemos a aprovação do primeiro animal transgênico para o consumo humano, que é o salmão. E temos aqui os maiores produtos de transgênicos, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, e em segundo lugar, o Brasil. Continuando a nossa apresentação, meu nome é Danilo. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os modelos vivos. Os modelos vivos, na transgenia, ela se divide em três tipos, né? Microbiano, vegetal e animal. O microbiano é utilizado muito na produção industrial. Um exemplo é a insulina, que hoje é fabricado por bactéria transgênica. Já também os vetores intermediários para a transformação genética é outra maneira também que pode ser utilizado no microbiano, que utiliza organismos que vão ser vetores, né, que vão levar o nosso gene de interesse para outro organismo que é o nosso interesse também. Um exemplo é o bactérias, né, e também vírus. No modelo vegetal é utilizado, né, para causar uma resistência a produto químico no nosso produto, nossa planta, né, resistência também a estresse hídrico ou salinidade, melhoria também de qualidade nutricional na planta e produção de composto de interesse. Uma ideia também,
um projeto, né, uma pesquisa de desenvolvimento que está sendo feito pela Fiocruz também nessa área de produção de composto de interesse. É muito interessante que eles estão querendo fazer uma planta, né, que produza vacina, né? No composto dela, ela vem a produzir vacina, que depois eles podem utilizar, né, técnica de isolamento, de retirar e pegar essa substância já pronta, já feita, já praticamente a planta vai ser uma biofábrica, né, de vacina. Já no modelo animal, a melhoria da qualidade nutricional é utilizada, né? Produção também de composto de interesse. Essa de produção de composto de interesse é muito interessante que na Universidade de Fortaleza, no Ceará, eles já criaram, né, uma cabra transgênica que ela produz no leite dela um composto que pode curar uma doença rara, né, genética, e está sendo desenvolvida ainda. Mas a cabra já existe, né? Qualquer um de nós que quisermos ir lá na universidade e querer ver, essa cabra já existe, né? Também é utilizado melhoria genética populacional no modelo animal. Um exemplo também é o salmão. Eles fizeram, né, geneticamente modificado, um salmão transgênico que ele cresce mais que o salmão tradicional. Agora eu vou falar para vocês os métodos da transformação genética, os mais utilizados que tem dentro da transgenia. Dentro da transgenia, né, ela tem uma classificação de métodos também, né, entre método direto e método indireto. No método direto, se utiliza, né, por meio de físicos e químicos que auxilia, né, nessa modificação genética. Já no método indireto, se utiliza-se de meio, né, de vetores intermediários, né, que pode ser bactéria ou vírus, que vão causar essa modificação genética no nosso organismo. No modelo microbiano, eu vou dar mais detalhes para vocês de como que ocorre, né? Dentro do modelo microbiano, ele se divide em duas técnicas, né? Choque térmico e choque eletroporação. Na questão do choque térmico, causa mudança, né, brusca e rápida, né, da temperatura, em que vai causar vários poros, né, entre a membrana celular da célula, né, por exemplo, uma bactéria, e aí quando abre esse esporo, o nosso gene de interesse vai acabar entrando, né, com mais facilidade, causando a modificação genética. Uma bactéria que é muito utilizada para isso é a Agrobacterium tumefaciens, como vocês podem ver na imagem ao lado. Já na eletroporação, é quase parecido também com o choque térmico, que vai ocorrer com o choque elétrico, que as células eletrocompetentes são submetidas, né, a um impulso elétrico, e aí vai causar as mesmas questões de poros, né, na membrana celular da célula, e aí depois o nosso gene de interesse vai entrar e causando modificação genética. Uma bactéria que é muito utilizada também é a Escherichia coli, né, ou chamado também de E. coli. Então, para vocês um pouco melhor, né, como que é esse esquema visual, como que ocorre, que talvez vocês não entenderam na parte anterior, primeiro temos que ter uma célula competente, né, a nossa bactéria, que ela vai ser colocada em um tubo de ensaio, né, com o nosso plasmídio isolado. Esses plasmídios são esses círculos que vocês podem ver aqui formado circular. Esse plasmídio, basicamente, ele é fragmento do DNA. Bia vai explicar para vocês mais no próximo slide. E aí esse plasmídio, né, que é fragmento do DNA, vai ser colocado junto com o nosso gene de interesse. Vai colocar o gene de interesse nele, né? E aí depois disso vamos colocar ele isolado junto com a nossa bactéria, né, na incubação. Depois disso ele vai passar por um choque térmico ou elétrico, que é as duas técnicas, e depois vai criar a questão do poros, né, que eu falei, e aí o nosso gene de interesse com o plasmídio vai conseguir entrar dentro da célula, e depois que a membrana se recuperar, aí o nosso gene de interesse já vai estar dentro da célula já. E algumas características que tem que ser levado em conta, né, é a incubação em baixa temperatura. Essa temperatura tem que ser baixa, porque senão a nossa célula pode morrer. Já na integração ou não do plasmídio no cromossomo também pode ocorrer, né? No caso, né, na imagem que vocês podem estar vendo aqui, a integração não ocorreu, né, do plasmídio com o cromossomo, mas tem casos que ocorre a integração, né, do plasmídio com o cromossomo. Isso vai depender do objetivo da nossa pesquisa. Boa noite, meu nome é Beatriz Caires. Eu vou falar um pouco sobre o modelo vegetal, em que os métodos mais utilizados é a infecção pela Agrobacterium tumefaciens, que é uma bactéria que está presente no solo e infecta a planta naturalmente, e o bombardeamento de células ou tecidos com micropartículas que contêm um DNA em um sistema fechado a vácuo. Temos que considerar também as amostras que serão utilizadas. Nesse caso do modelo vegetal, os mais utilizados são as folhas e embriões. Na imagem esquerda temos, por exemplo, a folha de tabaco, que é bastante utilizada em experimento, e na imagem direita temos o embrião de milho, embrião de sementes, embrião de frutos, que também são muito utilizados. E como ocorre essa infecção? A Agrobacterium tumefaciens é causadora de uma doença conhecida como galha da coroa,
como nas imagens abaixo, à esquerda, a gente tem o tumor em raiz e o tumor em folha. Geralmente acontece mais na raiz, justamente por essa bactéria estar presente no solo. Quem desencadeia isso é o plasmídio TI ou tDNA, que é o responsável pela indução do tumor. Então, essa bactéria vai entrar na planta justamente por algum dano celular que a planta tenha sofrido, ou até mesmo a infecção pela abertura do estômago da planta, como a gente tem na imagem ao lado, a agrobactéria infectando o estômago da planta. Então, o que ocorre então? O que ocorre é a criação dessa agrobactéria tumefaces, né, em laboratório, colocando o gene de interesse, e ao infectar o tecido vegetal, ela vai entregar esse gene para a planta. Ela tem ela infecta uma grande quantidade de espécies, mais de 10.000 espécies, tem uma baixa ocorrência de monocotiledôneas, no entanto, ainda assim é possível, como é o caso do milho. Nesse esquema visual, a gente pode observar o plasmídio TI ou tDNA, que ele vai ser removido de dentro da bactéria. Então, esse plasmídio ele vai ser cortado usando enzimas de restrição. Essas mesmas enzimas vão cortar também o nosso gene de interesse, que a gente quer utilizar nesse plasmídio. Esse plasmídio ele vai ser, no momento de incubação, ele vai estar aberto juntamente com o gene de interesse. A gente vai ter, então, como resultado final, um plasmídio recombinante, que é o plasmídio da bactéria, juntar agora com o gene de interesse. Então, esse plasmídio ele vai ser reinserido na bactéria, essa bactéria vai ser uma bactéria transgênica, e ela vai ser colocada em contato com o tecido vegetal ou a célula vegetal, para que ela consiga infectar e assim transmitir o gene de interesse para essa célula. Essa célula vai ser cultivada e, ao final disso, a gente vai ter uma planta transgênica. Agora a gente tem um exemplo de como funciona de forma direta, em que da amostra é feita uma cocultura, que é o cultivo tanto da bactéria quanto do tecido da célula vegetal. Nesse primeiro momento, a gente tem um meio líquido para facilitar a infecção, a bactéria infectar o tecido da célula vegetal. Depois a gente vai ter outros meios, como o meio sólido. E no momento da indução, essa bactéria pode estar desarmada ou não. Se ela estiver desarmada, vai ser retirada dela os fatores que induzem o aparecimento de tumor. Então, vai depender muito do objetivo da sua pesquisa. E da cultura de meio solo para os outros meios, a gente vai ter também um meio de indução, em que vai ser induzido o crescimento de brotos, o crescimento de calos, o meio de alongamento, em que vai ser desenvolvido a parte aérea da planta, e o meio de enraizamento, em que ela vai ser levada para uma casa de vegetação, para que consiga desenvolver as suas raízes em contato com a terra. Já o bombardeamento de células ou tecidos com micropartículas que contêm DNA, eles vão ser feitos usando micropartículas de tungstênio de ouro, feito num sistema fechado a vácuo, como essa câmera que está na imagem, né? Em que a amostra vai ser colocada dentro dessa portinha que está aberta, de cima vai vir uma pressão muito forte do gás, e vão bater nas partículas de ouro de tungstênio que contém DNA, e essas partículas vão passar para baixo e vão bater justamente em cima da nossa amostra, nossa célula vegetal ou tecido vegetal que está sendo utilizado para ser modificado. Aqui a gente tem um exemplo de como isso ocorre no interior dessa câmara, em que a gente tem aqui o tubo de aceleração em que o gás vai passar, temos o disco de ruptura que vai avisar que o gás passou, que aconteceu o tiro, que realmente parece que a célula leva um tiro, tanto que o processo é brusco. E também o marco carregador, que está sendo demonstrado na cor azul, contendo as partículas de tungstênio ou as partículas de ouro, que contém o DNA dissolvido, uma placa metálica para que no momento que esse gás passa, as partículas vão cair, só que o carregador ele não pode passar, porque senão ele pode contaminar a nossa amostra. E logo abaixo disso tudo a gente tem a amostra, que é a célula vegetal, o nosso tecido vegetal. Na imagem à direita, né, a gente tem a demonstração de quando esse gás ele passa, o disco de ruptura ele vai se abrir, e o microcarregador ele vai bater na placa metálica, e assim as partículas de ouro de tungstênio contendo o DNA dissolvido vão passar livremente para a célula. Bom, vou falar sobre o modelo animal, que basicamente é um processo que está em desenvolvimento, uma tecnologia relativamente nova, fazer transgênicos animais. Eu vou falar sobre a microinjeção e a infecção viral.
A microinjeção, que seria por uso de tubos microcapilar para introduzir o DNA, é um processo muito similar à reprodução assistida humana, que seria basicamente por uma microagulha para coletar o material genético, e no caso da reprodução assistida humana, é o espermatozoide. Um exemplo, né, do DNA que me interessa, vai inserir dentro da célula de interesse, que na maioria das vezes é o embrião daquele animal. Não é um animal já formado que irá virar em um transgênico, e sim é aquele que precisa inserir na sua fase embrionária. Essa sequência de núcleo de DNA do animal, ele vai precisar de um micromanipulador. Eu vou falar no próximo slide. Injeção viral, que seria através, né, da transferência de DNA pelo vírus para infectar uma célula. Essa vai ser uma transferência de DNA pelo vírus que vai infectar essa célula animal. Vou usar como, por exemplo, a bactéria que é usada, né, para infectar células vegetais, a agrobactéria. Porque os vírus, no caso, se eles escolhidos para fazer isso, para intermediar essa transferência gênica, podemos dizer que o vírus ele pode infectar células animais. Eles serão vírus que naturalmente infectam animais ou célula daquela espécie animal. E ele vai ser capaz de integrar esse gene de interesse dentro da célula animal de interesse também. Já pulando aqui para o esquema visual, né, que está mostrando na imagem, como que ele vai funcionar? Esse é um equipamento onde a gente precisa usar, né, que temos esses micro agulhas. É um processo bem assim complexo, porque não tem como fazer o processo, a microinjeção, usando as mãos humanas, porque nós naturalmente às vezes treme, quebra a célula, lisa, aquele material genético, e seria o ideal é um equipamento específico para isso. E essa visão da microagulha injetando material genético na célula é da mesma forma que acontece com a questão da reprodução assistida. Caso queira assistir mais sobre reprodução assistida ou microinjeção, no YouTube a gente tem vários vídeos muito legais também. E na questão de infecção viral, a gente vai usar esse vírus em intermediário. No caso, o esquema está usando o vírus bacteriófago. O vírus, bacteriófago, ele infecta bactérias, mas desconsidere isso. Vamos considerar apenas o conhecimento geral. E esses recebidos intermediários, nós iremos colocar o nosso DNA. O nosso DNA exógeno. Esse DNA de interesse contendo o gene de interesse, então é aquela questão de fazer o transgênico afinar esse vírus, está recebendo um código genético, a carga genética, que vamos fazer construir esse vírus por ter um DNA exógeno, e colocando ele em solução para infectar a célula animal, dessa infecção irá gerar a introdução do DNA na célula. Muitas vezes haverá de fato a integração desse DNA de interesse no genoma daquela célula animal. E é bastante assim que acontecem as infecções para fazer animais transgênicos. Para vocês sobre a construção de um transgênico, né, as etapas da biomolecular que é mais utilizado, né, um passo a passo, né, que ocorre em poucas palavras. A primeira etapa é o isolamento gênico, né, a gente tem que isolar esse gene, né, depois ele vai para a identificação, ou seja, nessa identificação por meio de aparelhos adequados, vamos fazer a identificação do nosso gene de interesse. Depois, para o clonagem, temos que pegar esse gene de interesse e clonar ele, né, usando técnicas adequadas e fazer clonagem dele. Depois disso, vamos passar pelas transformações, que vai ser a transformação genética mesmo, vai ocorrer a transgenia. Essa transformação é por meio das técnicas que já se falamos, né? Modelo microbiano, vegetal e animal.
e depois temos que fazer a verificação, verificar se o nosso organismo, né, ocorreu mesmo, se tornou transgênico, né, se teve essa modificação genética dentro dele. Olá pessoal, vamos dar continuidade, né, ao assunto. Venho trazer para vocês sobre os benefícios do transgênico, organismos geneticamente modificados, né, que diminui a necessidade de aplicação de defensivos agrícolas para combater pragas, né, gasta menos em si, então, água na preparação dos agrodefensivos e menos combustíveis nos tratores e máquinas usados, né, para aplicar esses produtos na lavoura. Por ser, né, uma planta assim, mais resistente ao ataque de praga, então, consequentemente, menos resíduos, né, menos produtos será aplicado na lavoura. Menos defensivos em si vai ser aplicado na área, né? E contribuindo assim também para o meio ambiente. Aumento da produtividade, temos aqui a Revista Brasileira de Milho e Sorgo, publicado pela Embrapa, né, que o milho transgênico, né, ele teve mais resistência na lagarta do cartucho e, consequentemente, né, aumentou em si a sua produtividade. E também tem plantas mais nutritivas em sua composição, ou composição mais saudável, que a Embrapa lança também essa questão da biofortificação, que é um alimento, né, com mais vitaminas, mais nutrientes. Consequentemente, ao consumir esses alimentos, aumenta também, né, a incidência de vitaminas no nosso organismo. Bom, considerando a questão, né, dos malefícios, existem algumas hipóteses, né, relacionadas a eles, que seriam a geração de novas pragas e plantas daninhas. Por exemplo, a inserção de um gene de resistência a agrotóxicos em certos produtos transgênicos, né, faz com que essas pragas e ervas daninhas, que seriam inimigos naturais, desenvolvam, né, a mesma resistência, tornando assim umas superpragas e superervas. Também existe a hipótese do aumento das alergias, né, se um gene de uma espécie que provoca alergia em algumas pessoas forem usados, né, para criar um produto transgênico, esse produto, né, também podem causar alergias, né, porque há uma transferência de características, né, daquela espécie. Mas ainda assim não existe uma base de dados assim, suficientes dos malefícios causados a respeito dos transgênicos assim, ao longo prazo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os avanços, né, relacionado aos organismos geneticamente modificados, né, que a Embrapa hoje tem pesquisas, né, que estão em desenvolvimento, por exemplo, como as plantas transgênicas capazes de produzir um fator 19, uma proteína que é responsável pela coagulação do sangue, né. Os hemofílicos não produzem essa proteína e precisam, né, dela para melhorar a sua qualidade de vida devido à incapacidade de coagulação do sangue, pois qualquer arranhado a um sangramento excessivo, assim, né, devido a esse problema, essa deficiência. Também tem um outro que é soja, com um gene que estimula o hormônio do crescimento. E outro bem interessante seriam as plantas transgênicas, né, para o combate na AIDS, que seriam pesquisa, né, que ainda estão em fase de teste, né, que se baseia na introdução da cianovirina, proteína presente, né, em algas, né, em plantas, né, de soja, milho, tabaco, para sua produção assim, em larga escala. Né. Essa proteína é capaz de impedir a multiplicação do vírus no corpo humano, que isso é uma pesquisa bem interessante, né, que eles estão com a intenção, né, de produzir um gel, né, com propriedades germicidas para que as mulheres, né, apliquem na vagina antes de terem um relacionamento sexual. Você provavelmente já ouviu falar sobre transgênico. Esse é o nome mais comum dos organismos geneticamente modificados, ou OGMs. A biotecnologia é o braço da ciência responsável por esses trabalhos a favor da agricultura, da geração de energia e da saúde humana e animal. Mas você sabe como é feito um transgênico? O primeiro passo é identificar uma característica que pode favorecer o desenvolvimento da planta. Depois, o gene responsável pela expressão dessa característica é selecionado e isolado do organismo original. O próximo passo é inserir essa informação no genoma da planta, que precisa ganhar a nova característica. Há diversos métodos para realizar esse processo. A fase seguinte é a da planta geneticamente modificada. Os pesquisadores cultivam fragmentos do tecido vegetal da planta geneticamente modificada e analisam suas características e desempenho. Regeneração. Durante todo o processo de desenvolvimento de uma planta transgênica, são realizados testes de biossegurança em laboratório, em casas de vegetação e em campos experimentais, sempre em condições controladas e em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. É nessa fase que a segurança da planta transgênica passa por um rigoroso processo de avaliação, tendo como foco a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente.
Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta é submetida à avaliação e aprovação dos órgãos reguladores de diferentes países. Nenhum transgênico é disponibilizado no mercado sem passar por esse processo. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A ciência moderna trabalha com os OGMs aplicados a alimentos, rações e a produção de fibras, entre outros, para buscar melhores resultados para agricultores, para a sociedade e para o meio ambiente.